Boa noite, meus queridos e minhas queridas, amigos e companheiros da nossa TVR Sul. Estamos aqui hoje novamente com o nosso programa Mãe Terra, Nossa Casa Comum. E hoje o programa Mãe Terra, Nossa Casa Comum não podia deixar de ser, né? Traz um convidado que é muito especial, que ele traz um tema que, para mim, para muitas pessoas, eu tenho certeza que é muito urgente, muito necessário. E a gente está sempre buscando pessoas que possam estar aqui no nosso programa para despertar essa consciência em todos nós, né? E alertar cada vez mais as pessoas que o que está acontecendo em nosso planeta é muito sério, é muito grave. Em todo o Brasil, principalmente nós, como brasileiros, temos que olhar o nosso Brasil, nos preocupar com todas essas coisas, esses transtornos, essas transformações climáticas que estão acontecendo em todos os nossos estados. E eu aqui em Santa Catarina, o Emerson é lá do Rio Grande do Sul, e outras pessoas de outros estados que também costumam participar do nosso programa, que costumam entrar. A gente está unido na mesma preocupação com o mesmo problema. Estamos na mesma canoa furada, né? Não estamos nos barcos de luxo que muitos estão, mas o destino nosso é o mesmo, nós vamos para o mesmo lugar. Então, a gente precisa conversar, a gente precisa ouvir cada vez mais pessoas que estão se dedicando, doando seu tempo, sua vida, sua energia, justamente para alertar e para fazer um trabalho para ver se consegue diminuir cada vez mais essa escalada desenfreada da destruição do nosso meio ambiente. Então, hoje, o nosso convidado ele é muito, muito especial e eu peço que todos, já que forem entrando no programa, já vão distribuindo essa live para outras pessoas, convidando outras pessoas para estarem aqui, para estarem participando, para estarem conosco nessa conversa, porque ela é uma conversa que ela vai atingir qualquer um de nós, independente da nossa idade. Hoje, então, a gente quer estar aqui com o Emerson Prates, que ele é o coordenador do grupo do ativismo ambiental Ser em Ação, lá do Rio Grande do Sul. Emerson Prates, a Mãe Terra, nossa casa comum, te traz para cá com muita alegria e muita satisfação. Seja muito bem-vindo, te apresenta, conta para nós quem é o Emerson. Olá, boa noite, Elis. Obrigado pelo convite. Uma boa noite aí para todos que estão assistindo também. Meu nome é Emerson Prates, né? Eu sou aqui do Sul, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Eu sou pai de 4 filhos, eu tenho 52 anos. Sou ativista socioambiental há mais de 15 anos aqui na minha região. Sou técnico em meio ambiente, né? E faço outras funções também, eu faço um pouco de tudo que for necessário para a gente contribuir na luta, né, na proteção ambiental. Até mesmo a minha profissão de técnico em meio ambiente eu escolhi exatamente por isso. Além disso, eu sou escalador de escalada predial, eu sou piloto de bote, eu sou resgatista, socorrista também. Trabalhei nos resgates aqui nas enchentes de Porto Alegre, né, do dia 2 até o dia 23, mais ou menos, direto, resgatando pessoas, animais, enfim, colaborando no que eu consegui, o que estava no meu alcance. Né? Eu sou uma pessoa muito simples, eu também ganho a minha vida como pedreiro, às vezes faço pequenas reformas, até tentei um pouco Uber, porque quando a gente milita há muito tempo na área ambiental, eu fui do Greenpeace, muitos anos também, ativista voluntário do Greenpeace, e a gente no currículo fica meio que marcado, né? Porque eu tenho uma profissão, técnico em meio ambiente, mas ninguém me contrata, porque as pessoas na área que olham agora Facebook, Instagram, aquela coisa toda, falam que, pô, o cara é do Greenpeace, é do Ser Ação. Eu também faço parte do INGAD, Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, aqui do professor Paulo Braque, da URGS. Então fica muito complicado eles me darem emprego, né? Então eu tenho que me virar como eu posso, eu ganho a minha vida como eu consigo. Esse fato, né? E Tu ficou sem o som, Emerson.
Desculpa, eu recebi uma ligação, eu estou no celular porque a câmera do meu notebook é muito ruim. E, enfim, né, por esse motivo. E aqui em Porto Alegre a gente criou, né, o Seração em 2021. A gente teve a necessidade, em plena pandemia, a gente aqui era ex-voluntários do Greenpeace, que nós somos entre uns 5, 6, né, ex-voluntários, que na época da pandemia tinha alguns protocolos, o Greenpeace não deixava seus voluntários sair para a rua, e tinha aquela questão de passar a boiada, né, a gente estava vendo o governo federal, principalmente o Salles, falando sobre aquelas coisas de passar a boiada, e também o nosso governador aqui, o Eduardo Leite, estava também nessa mesma batida de passar a boiada, querendo passar, na época, até mesmo o PL 260, que liberava agrotóxicos aqui no sul do Brasil, especificamente aqui no Rio Grande do Sul, que nós tínhamos uma lei que proibia a entrada desse tipo de agrotóxico, tipo glifosato, né, por conta de uma lei que foi criada em 92, em 82, que proibia qualquer tipo de agrotóxico com seu princípio ativo proibido no seu país de origem, era proibido entrar aqui no Sul. Aí o Eduardo Leite conseguiu, né, infelizmente, passar isso. E foi nessa situação que nasceu, nesse contexto que nasceu o Seração, porque a gente resolveu assumir o risco, né, cada um assumiu o seu risco de repente, ser contaminado por Covid, enfim, essas coisas todas, e ir para a rua, né, protestar e falar o que a gente pensa, para não ter que ver isso passar assim, tão sem reação nenhuma, né, por parte da população civil. E a gente tentou, muitas vezes não conseguimos, mas a gente fez o que foi possível, né? E assim nasceu o nosso grupo, Seração, que é um grupo, na verdade, não é uma ONG, todo mundo pensa, é uma outra ONG. Não, a gente não é uma ONG, a gente é um grupo mesmo. A nossa característica é um grupo de ativismo e mobilização na área ambiental. A gente tem 4 pautas que a gente entende como pautas permanentes dentro do grupo, né, que é contra os agrotóxicos, contra a mineração também, que a gente participou aqui, a gente participa de um grupo permanente, que é o CCM, Comitê de Combate à Mega Mineração, né, que a gente conseguiu barrar vários projetos aqui de mineração também, contra a mineração, agrotóxicos, causas dos povos originários, né, que também é a nossa pauta, e, por último, a questão animal, né, de proteção animal, mas não só dos pets, né, de todos os animais, do bugio, do macaco, do jacaré do papo amarelo, enfim, do tatu. Para nós, todos os animais são importantes, e os cachorros e os gatos também, a gente protege eles também. Enfim, a gente está aí, né, podemos começar nosso assunto até falando de pautas atuais, né, já que eu entendo, assim, no meu entendimento, que o sul do Brasil é a porta de entrada para mudanças climáticas, né? É uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Quando a Elis me falou, eu sou aqui de Santa Catarina, poxa, seria uma boa oportunidade da gente aproveitar e também fazer essa provocação aí, se tem alguém lá do Paraná também assistindo a gente, alguém de Santa Catarina também assistindo a gente, né? A gente tem que começar a se mobilizar esses 3 estados, já que a gente é a porta de entrada para esses tipos de evento climático, a gente também tem que parar para pensar em fazer uma grande frente, né, para enfrentar isso da melhor maneira que a gente possa, e principalmente as políticas, né, as políticas que ignoram totalmente mudanças climáticas, que são políticas negacionistas, né, tipo, aí Santa Catarina eu vejo com, às vezes, até um ar de tristeza. Eu, sinceramente, Liz, às vezes eu olho Santa Catarina com ar de triste, sabe? Eu já fui veranear ali no Balneário Camboriú, minha sogra tinha um apartamento ali, me dava muita tristeza, porque a gente vê pessoas de poder aquisitivo bem alto, né, e no fim, poderia ter construído várias estações de tratamento de esgoto, sabe? É um dinheiro bem investido, porque ali é um paraíso, né, mas eles fazem umas obras que são faraônicas com o intuito de degradar mais ainda o meio ambiente, né? Isso me deixa muito triste, né, porque vocês têm um paraíso, é um verdadeiro paraíso que está sendo dizimado, né, por conta da ganância, por conta da especulação imobiliária, por conta daqueles que se acham dono do mundo, né, infelizmente.
Não, é muito interessante e muito importante ouvir tu falar isso, sabe, Emerson, e colocar para as pessoas. Elas têm que entender isso aí que tu coloca, que nós somos a porta aberta, né, para todas essas mudanças climáticas, e principalmente tu, longe daqui, falar desse paraíso, né? Porque aonde eu vivo, Jaguaruna, ela é uma cidade rodeada por praias, por lagoas balneáveis, uma abundância assim, de peixe, de água boa, potável. E as pessoas não têm essa consciência, elas estão destruindo aos poucos. Apesar de Jaguaruna ser uma cidade com 21 mil habitantes, que ela não é muito aglomerada, ela é muito rural, mas mesmo assim as pessoas não têm a menor consciência. Aqui corre frouxa a questão do agrotóxico, né? Inclusive, um dos vereadores mais votados esse ano aqui para a Câmara de Vereadores é um agrônomo que vendia esses produtos para os pequenos agricultores. Agora, tu imagina, eles elegeram o cara foi o mais votado, e isso dói na gente também, sabe? E não conseguir abrir a cabeça das pessoas para que elas tenham consciência dessa situação. Pois é, difícil. É muito complicado, é difícil até nos tempos atuais, a gente não consegue ter uma interlocução, né, que seja saudável, porque tem muita gente que está contaminada pelo ódio. Às vezes eu chego a pensar que a ignorância e a estupidez virou virtude, e não é virtude. As pessoas baterem na mesa e dizer, bravo, sou isso, sou aquilo. Gente, a gente tem que baixar a bola, até mesmo em questão de política, sabe? Eu que sou do campo da esquerda, sabe? Às vezes eu fico pensando, cara, eu tenho que procurar um canal de interlocução com outro campo da direita, porque não existe democracia sem os dois campos, sabe? Tem que ter o contraditório, isso é democrático, mas não tem que ter essa coisa de querer eliminar o outro, de alguma maneira, porque é isso que a gente vê, sabe? A vontade dos caras ambientalistas aqui, eles querem matar, sabe? O Brasil é o lugar que mais se mata ambientalistas, sabe? E a gente fica meio assustado com isso tudo. Às vezes a gente escuta nas palestras que a gente vai, poxa, a gente está terminando com o mundo, nós seres humanos, aí a gente para e pensa, nós seres humanos, mas espera aí, os povos originários não estão dentro desse pacote, porque desde o começo eles viveram com o seguinte pensamento, nós somos partes da Terra, a gente não é dono disso aqui, a gente é parte, e assim a gente deveria pensar também, porque a gente vai partir, sabe? Ainda semana passada enterrei um amigo meu, e fiquei pensando, gente, não adianta, a gente tem gente que tem dinheiro para essa vida e para mais 10 e não vai usufruir disso tudo, entende? Não entende, assim, que o ar que a gente respira, água limpa, alimento sem veneno, deveria ser prioridade para todos, sabe? Essa questão do agro é pop, o agro é tech, o agro é não sei o quê, eu não sei o que eles querem vender no Jornal da Globo toda hora. Qual é a mercadoria que se vende com isso? Nenhuma, é uma propaganda simplesmente para dizer que o agro é bom, que o agro é legal. É tipo a propaganda da Vale agora. Toda hora aparece uma propaganda da Vale, do Rio Doce. Gente, a mineração é uma coisa que é totalmente ultrapassada, sabe? Na minha cabeça, é tirar aquilo que a natureza colocou lá embaixo para que haja vida aqui em cima, para que a gente consiga respirar aquele carbono todo que está lá embaixo, é uma logística reversa. É uma coisa insana que a gente faz, sabe? A gente está acabando se matando para a gente rica ficar lá do outro lado do continente ainda, porque nem é daqui o pessoal que investe essa grana toda. Aqui em Porto Alegre a gente teve uma luta de 3 anos no Comitê de Combate à Mega Mineração, com o capital da China e, se eu não me engano, o capital da Alemanha, que iam patrocinar um projeto de mineração aqui em Eldorado do Sul, o projeto Guaíba, que junto vinha uma carboquímica. Né? Aí a gente conseguiu derrubar isso tudo em 3 anos de muita luta. E olha que nem era também um minério, assim, um carvão lá, as coisas eram de baixíssima qualidade. Mas mesmo assim, eles queriam fazer esse trabalho de mineração ali. Seria a maior mineradora a céu aberto da América Latina, né? Do lado do nosso manancial. A gente bebe água do Guaíba. É poluída, coisa e tal. É do Guaíba que a gente bebe água, é do Delta do Jacuí. Minerador, normalmente essas mineradoras, elas procuram um recurso hídrico perto, porque tem que lavar, né, esse minério antes de entrar no comércio. Então, por isso que sempre contamina a nossa água. E imagina nas enchentes, né, uma mineração ali, com certeza ia contaminar,
nossa água, nosso manancial, depois das enchentes. Tu imagina só, metal pesado, não há Sun, não há Maio, não há empresa que tire metal pesado da água, sabe? Para nós é uma coisa insana quando falam, e é tipo o agronegócio também. O agronegócio é uma coisa, assim, surreal, sabe? Quem é que enriquece com o agronegócio? Porque tem, esses tempos passou uma caminhonete por mim, orgulho de agro, tá chegando, orgulho de quê? Orgulho de você enriquecer cada vez mais, porque a gente planta commodities, a gente exporta isso. O agro é tão cruel que na pandemia, você está lembrado, por conta de bobagem que falou nosso presidente, a China parou de comprar. Ficaram com os frigoríficos lotados de carne aqui, mas a carne não baixou. Eles preferem tocar fora a carne do que baixar o preço para a população. O óleo de soja estava 11, 12 reais aqui, sabe? Não tinha um porquê de soja custar 11, 12 reais numa óleo de soja da América Latina. Então, essas coisas assim, que a população não consegue entender e que eu acho mais lamentável ainda, não entender a voz da mãe Gaia, mãe Terra, sabe? Porque tudo que está acontecendo aqui no Brasil são sinais que a mãe Terra está dando para a gente, que está dizendo, olha, não estou mais suportando esse tipo de tratamento por parte de vocês, entende? Então, sabe, e na natureza tudo vai tomar seu rumo, o rio vai tomar seu rumo, sabe? O planeta Terra já fez isso às vezes, sabe? E para ela, nós somos um talo de dedo, vida nova que essa. A gente não está se mudando, não está tomando atitudes coerentes, sabe, com essa situação, medidas mitigatórias. A gente está vendo que agora aqui acabou as eleições, os prefeitos vão assumir, a gente não está vendo, até faço minha alta, até mesmo do meu campo, né, político, porque aqui em Porto Alegre a gente tem as barreiras de contenção de água, mas água é aquela coisa, se eu conter aqui um tal para não entrar, o que do vizinho vai pagar, entende? Então, aqui se a gente continuar com essa ideia de conter a natureza da maneira e não se adaptar, a gente vai cometer o mesmo erro de todos, porque a água não vai subir 6 metros, mas em compensação é o do Sul, Guaíba, as cidades metropolitanas, tudo alagar primeiro, né, por conta do nosso murão. A água vai para algum lugar. A gente tem que procurar se adaptar de alguma forma. Acho que a melhor política que a gente tem que adotar agora é adaptar aos tempos. Não, sabe, atenção é necessária. Se adaptar é mais importante. Acho que é esse o tipo de raciocínio que a gente tem que começar a agir daqui para frente. Com certeza, Emerson. A gente tem aqui a Léa Leite, né? Que foi através dela que eu te conheci. Ela tem o programa Certamente. Manda um beijão Horizontes, para a né? Leia. Isso, na Rádio Web Manauá. Ela é uma grande amiga, uma grande querida, que também sempre traz pessoas muito especiais no seu programa, né? Horizontes. E eu sempre digo para ela, Léia, quem é essa pessoa maravilhosa? E ela me dá logo o contato e a ficha corrida do sujeito. Então, a Léia coloca, após a derrota da esquerda nas eleições, Porto Alegre, né, temos que nos mobilizar, ir para a rua, protestar e nos mobilizar, né? Protestar em favor do meio ambiente. Seração e Emerson são exemplos dessa resistência, com certeza. A TVR Sul, né, o lema deveria ser, o Halley colocou aqui para nós, o agro é morte, o agro é peste, o agro é lucro, com certeza, né? A Lana Carreno Nunes também está aqui conosco. Oi, Alana, tudo bom? A Marieni, enfim, o pessoal está chegando aí junto, né, do nosso bate-papo, porque tem essa preocupação também com o meio ambiente, né? Isso tu pode ter certeza, que os amigos que vêm aqui são amigos que querem muito o cuidado, né, da nossa mãe terra. Mas tu que é um grande lutador, Emerson, que está aí já há tanto tempo, né, participando no teu ativismo, eu te pergunto assim, ó, tu não sente às vezes essa sensação de fracasso, que a gente está fracassando? Eu te confesso que durante esse tempo todo que eu estou no ativismo ambiental, eu várias vezes pensei dessa forma, de fracasso, sabe? Mas aí eu vejo que a ideia também não é somente ganhar todas, porque a gente, quando perde
a luta, a gente fica chateado, porque a gente não consegue administrar isso. Eu sou uma pessoa que não sei lidar muito bem com as minhas derrotas, sabe? Mas eu entendo que elas me fortalecem, de alguma forma. Me fortalecem bastante, porque eu valorizo muito as minhas derrotas como um aprendizado. Eu penso assim, olha, perdi agora, a luta foi árdua, né? Porque as nossas lutas não são assim tão... saí ali e perdi. Não. É uma coisa incrível. Só para te ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo. Eu, há 5 anos ou 6 anos atrás, eu participo também de mesas aqui, de conselhos. Eu participo do CONSEMA também, sou suplente do CONSEMA, que é nível estadual, como é nível estadual, Conselho Municipal do Meio Ambiente, e também do Comitê de Bacia do Guaíba. E eu levei uma tese lá atrás, junto com o professor Paulo Braque e mais outros colegas nossos, que quando assumiu o Bolsonaro, ele trocou todo o regramento do CONAMA, lá que é do Brasil, né, da União, CONAMA, o CONSEMA é do Estado e o COMAN é do município. Né? Então, ele trocou todo o regramento de todos esses conselhos e contaminou esses conselhos com ONGs que fazem o greenwash. E eu, de lá para cá, eu comecei numa briga. Na época, eu estava no Greenpeace até. Eu era do Greenpeace, mas era também do INGAD, Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais. E levantei uma tese. Não, cara, tem algumas ONGs que recebem dinheiro da Copelme, da Braskem, que não poderiam ocupar um espaço nessa mesa recebendo dinheiro dessas empresas, entende? Porque antes, as 4 ONGs que era escolhido para assumir o lugar nessa mesa, era escolhido pela Apidema. A Apidema é uma associação no qual a ONG, para entrar, ela tem que ter alguns quesitos. Um desses quesitos, 2, 3 quesitos, 4, é não aceitar dinheiro de empresas poluidoras, não aceitar dinheiro de partidos políticos, enfim, todas essas para compor, né, essas. Aí o Bolsonaro conseguiu roubar isso. Aí entrou essas ONGs. E por conta disso, depois de uma luta de 4 ou 5 anos, por conta de uma outra voluntária que tinha no Greenpeace, eu saí do Greenpeace, porque estava defendendo isso, que as ONGs, e como algumas ONGs se davam com essa voluntária antiga, e eu combinei, insisti que eu não gostaria que o Greenpeace, que o grupo de voluntários, participasse de nenhuma atividade com essas ONGs, porque o Greenpeace tem esse princípio de não receber dinheiro de partidos de empresas, enfim, as coisas todas. Eu fui retirado do Greenpeace de algum tempo. Aí eu entendi também a força que tem essa coisa toda, porque eu saí do Greenpeace. Me expulsaram do Greenpeace por defender esse ponto de vista. Aí, casualmente, semana passada, só para te ver como é que é as vitórias, semana passada a gente do INGA conseguiu judicializar isso. E a gente conseguiu que aqui em Porto Alegre retornasse novamente quem estabelece as 4 entidades ambientalistas que vão compor a mesa vai ser a Apidema. Não vai ser mais sorteio que nem o Bolsonaro fez. Sorteio tipo de bingo. Aí cair essas entidades que fazem o greenwash. Aí tu tem uma ideia, 4, 5 anos para a gente ter uma vitória. Entende? Então a gente pode ficar aborrecido já que aconteceu. Esse meio tempo aqui que eu estou te falando, em 4, 5 anos, aconteceu uma série de coisas comigo. Acusações, calúnia, enfim, uma série de situações. Então a gente passa por tudo isso e sai fortalecido, sabe, de alguma forma, porque a gente acaba entendendo, assim, que é bem maior do que até mesmo na nossa vida o que a gente está fazendo, né, então isso dá uma certa satisfação e uma vontade de continuar na luta. Sabe, a gente teve outras vitórias também, junto com o INGA, junto com outras entidades, a APAN aqui do Sul também, que é uma entidade muito importante para a gente, né, a gente teve várias vitórias. Agora a gente está na luta contra esse processo total que nós estamos passando aqui em relação aos parques e praças. Né? Tudo eles querem privatizar. Né? E é difícil a gente ter essa interlocução com a população explicando que aquilo ali era público. Né? A partir do momento que eles fazem essa revitalização, que terminam com as árvores, que cortam tudo e colocam dentro de um parque, porque quem vai num parque vai procurar uma relação de conexão com a natureza. Não vai procurar uma relação comercial ali.
não vai querer consumir coisas. A gente quer os pássaros, quer ver o balanço das árvores. Enfim, olha só, quando teve a fumaceira que veio lá da Amazônia, do Pantanal, que estava por toda aquela fumaceira, as pessoas estavam com aquela coceira na garganta, procura uma mata, um parque, senta embaixo do mar, escuta o pássaro, te acalma, te alivia, respira devagar, as pessoas vão ver a diferença que é, e aí até talvez entendam a nossa luta, sabe, de alguma forma, consiga entender o porquê que a gente defende as árvores, as praças e parques livres, né? Porque essa coisa, árvores e água, assim, é patrimônio humanitário. Acho que todo mundo deveria ter direito a isso liberado, entende? Não, sem cancela, sem ter que pagar, sem nada disso. Mas é difícil ter essa relação, assim, até difícil até, olha, mais sinais que a natureza está dando e a população não está entendendo, depois de tudo que a gente passou, eleger um cara que nem o Melo aqui em Porto Alegre é para matar, né? Não tem explicação. Mas continuamos na luta firme. Com certeza, né? Nós aqui também tivemos uma cidadezinha pequena, já estamos passando por um exemplo de processo de privatização. Algumas pessoas, como se diz, estão se incomodando, porque estão sentindo, porque são moradores antigos. Nós temos uma lagoa que ela sempre foi assim pública, uma lagoa muito linda. Todo mundo sempre utilizou essa lagoa. Ela é muito gostosa, ela é balneável, ela tem muitas árvores na volta, então tinha algumas churrasqueiras, o pessoal ia para lá com a família passar fim de semana. De repente, uma pessoa que tinha ali um restaurantezinho que explorava, disse que ele é proprietário daquele espaço ali que tu entra para acessar a lagoa. Daí, então, ele passou a cobrar. Quem entrasse de carro tinha que pagar. Daí o pessoal começou a deixar o carro do lado de fora e continuou entrando igual. Agora, ele colocou normas já, né, para o próximo veraneio. Agora, colocou uma porteira lá, toda uma cancela, e disse que não vai ter mais churrasqueira, mandou desmanchar, e o pessoal tem que consumir nesse restaurante dele, enfim, além de pagar para entrar, uma série de coisas. Daí o pessoal, aos poucos, está se dando conta. Quando nós falávamos, né, que deu aquele problema lá com os filhos do Bolsonaro, que queriam também meio que fechar, né, uma praia, nós dissemos, vai acontecer o mesmo em Jaguaruna. As nossas praias vão ser todas privatizadas daqui um pouco. Mas ninguém entendia. Ora, como é que vão privatizar? Capaz que vão privatizar nossas praias. Então, as pessoas... Daí tu é taxado de maluco, que tu está criando um clima político, tipo essas coisas assim, tu é partidária, tu é uma partidária, eles usam muito esse termo aqui. Por isso que tu está trazendo isso agora, porque isso não existe, foi vocês que inventaram, é essa esquerda que inventou. E daí as pessoas não se dão conta que eles mal conseguem usufruir da beleza natural que nós temos aqui, eles não vão poder mas nem usufruir, vão ter que olhar de longe, né? Vão ter que ficar do lado de fora da cerca, olhando, e não vão poder entrar. E as pessoas não conseguem se dar conta, Emerson. Então, essa é a minha agonia. Como fazer, como botar na cabeça das pessoas, fazê-las enxergar. Elis, é a nossa. É a nossa. Eu acho que a pior coisa que a gente está enfrentando agora é essa coisa da ignorância total. E outra, né? E de se fechar. Porque eles não estão interessados no que a gente está falando. Para eles não interessa, é só o que o fulano lá, o que o pastor, o que o fulano falou que interessa. Né? Se a gente for parar para pensar que olha o que está acontecendo no nosso litoral agora, e eu não digo todo o litoral até chegar a Santa Catarina mesmo. Né? A gente vai ver ali ai, meu Deus, me fugiu. Em Tramandaí, o esgoto lá do Rio Tramandaí, não sei se tu ouviu falar. Vi falar. Que os grandes condomínios, os grandes condomínios lá estão fazendo um encanamento para largar seu esgoto lá de Atlântida, lá no Rio Tramandaí, onde tem os botos, onde tem, sabe, toda uma biodiversidade riquíssima, sabe, uma relação ainda com os pescadores, com os ribeirinhos, sabe, e é uma coisa assim, azar que o esgoto caia lá, sabe, eles não estão nem aí, entende, são coisas bastante óbvias, né, o que está acontecendo ali em Torres nós temos ali a construção na Praia da Guarita de imensas torres, né, que vai impactar diretamente com sombra, interromper o vento, enfim, ali da Praia da Guarita, não sei se tu ouviu falar desse empreendimento horroroso.
E Sim, às vezes a gente fica até pensando, pô, em área de preservação permanente, né, que é ali do lado, como é que vai construir torres imensas? Né? Também tem a questão do Porto Meridional em Arroio do Sal, sabe, que eles querem tocar de qualquer maneira, querem, sabe, não estão nem aí para os estudos ambientais, sabe, e a rima já foi, não interessa mais, sabe, e esse processo não começa de agora, né, começa com o nosso governador aqui do estado do Rio Grande do Sul, também lá atrás, modificando em 480 pontos do nosso Código Ambiental para passar a boiada, né? Então começou aí, sabe? Isso tudo é uma coisa já de pensado lá atrás. E só que eles vão indo passinho por passinho, vão avançando. E a gente não consegue deter isso. Ou seja, pela nossa falta de capacidade de mobilizar a população em massa para fazer alguma coisa, ou seja, por sei lá o que a gente pode fazer. Eu não, sabe, às vezes a gente se sente amarrado, porque só judicializando. Boa parte das nossas vitórias que a gente consegue aqui é judicial. Né? Claro que a mobilização é importante, sabe? Mas a gente tem que seguir tipo uma cartilha. A gente tem que fazer o seguinte, olha, a gente primeiro começa no que é possível. É aqui rede social. Né? Vamos começar a espalhar que eles estão planejando fazer isso, né? Que existe essa possibilidade de acontecer isso. Falamos dos impactos, né? Contatamos o Ministério Público para ver se eles têm conhecimento. Nada foi feito, a gente vai para a rua, vai mobilizar, enfim. E por último, judicializar, que aí não tem mais o que fazer, né? Que é uma coisa que até a gente está pensando a série em fazer um projeto e conseguir algum patrocínio para isso, para a gente conseguir pagar advogados. Porque advogado bom tem que se debruçar. A gente tem alguns advogados pro bonos, mas o advogado bom, e a gente tem até um até de Santa Catarina, aí, um cara da área ambiental, meu amigo pessoal, Marcelo Mosman, um cara fantástico aqui. Olha, dificilmente ele perde uma na área ambiental, né? Ele procura e acha ali o pulo do gato e pum, né? Até mesmo se alguém precisar, fazendo propaganda pro cara, né? Mas o cara é não, bom mas tá mesmo. certo, né? Tem que fazer. E assim, aqui a gente está pensando em fazer esse projeto, né? Para a gente conseguir verba para conseguir que essas pessoas se debrucem no assunto a fundo, sabe? Porque é importante, a gente só está ganhando mais na judicialização. Essa questão do comando que eu lhe falei, a gente foi para cima deles judicialmente, né? Aí a gente conseguiu fazer um acordo, mas é tudo assim, é tudo assim. Parece que ninguém se comove com nada, até mesmo com coisas muito óbvias, né? Quando a gente fala. Tem casos que até a gente tem que dizer assim, olha, pô, uma árvore só limpa o ar que a gente respira. É por isso que a gente defende ela. Sabe? É só essa função. E, e assim a gente vai indo, né? Vitórias muito poucas e derrotas quase sempre. Mas não desistimos nunca. Que bom, é importante isso, trazer assim toda essa esperança, né? A Sandra Bittencourt nos desejou boa noite, Paulo Braque, e ele coloca assim, coerência e dedicação, um exemplo de pessoa. A Ana Melgar, boa noite. As pessoas votam em políticos neoliberais que pregam o Estado mínimo, só para o povo, claro. E se espantam quando começam a privatizar os espaços. O povo precisa ser esclarecido. Com certeza, né, Ana? Mansa, será que o povo quer ser esclarecido, né? Porque a gente se dedica, faz tanto trabalho, se doa tanto, né? E a gente vê tão pouco daí, assim, na hora das urnas, que é o mais importante, que as pessoas deveriam entender que ali é o depósito de 4 anos da tua existência. O que eles fazem, né? Eles vão lá e votam no seu algoz, né? Naquele que não vai cuidar, não vai proteger, não está nem aí, ó. Ele está só interessado no próprio bolso dele, né? Eu também vi essa semana uma coisa muito interessante, assim, que 70% dos brigadistas que tivemos esse ano, né, atacando os incêndios, eram indígenas e quilombolas. Então eu fiquei assim, né, Emerson, muito, muito assustada e preocupada. Os indígenas e os quilombolas estão lá colocando a própria vida em risco para apagar o fogo que está destruindo uma casa que é comum de todos nós brancos, né? Que colocamos o fogo lá e não nos importamos, né? Isso aí também me deixou muito assim para baixo.
Realmente a gente tem que fortalecer, né? Até mesmo porque, assim, existe vários tipos de prática, né? Quando a gente fala, principalmente no indígena, né? O do Pantanal, o indígena da Amazônia, a gente no governo Bolsonaro, a gente perdeu muito investimento de fora do Brasil, né? Por conta dele falar das ONGs, enfim, muito investimento mesmo. E esse investimento seria para quê? Esse investimento reforça a vida das comunidades, tanto de indígenas quanto comunidades ribeirinhas do local, que consegue se manter com alguns projetos, né, que tinham. E aí, no momento que esses projetos não avançam, não vão para frente, não tem verbas para isso, eles têm que se virar com aquilo que tem, né? Então, infelizmente, começa algumas práticas, alguns vêm de madeira, outros espécies ameaçadas, porque tem que sustentar sua família. A gente tem que falar a verdade, tem que ser coerente. Então, por que existem esses financiamentos? Tem esse propósito, né? E assim, com agora a volta, pelo menos, da normalidade, entre aspas, né? Porque eu acho assim que também a gente tem que parar para pensar, sentar a bola no chão e ver que projeto para o futuro, sabe, o nosso campo político está fazendo. Entende? Porque o que a gente está vendo? Eu estou vendo, tá, tudo bem, voltou, tudo normal, os financiamentos arranjando bastante grana, porque isso é que protege a Amazônia. Isso é que protege o Pantanal. Entende? Não é somente a questão das queimadas. Claro que está muito drástico por conta do ruralismo, né? Eu também não vejo por que o governo federal não coloca o pé no pescoço dessa gente. Em vez de colocar o pé no pescoço, dá super planos safras, entende? Para eles exportar cada vez mais para fora do Brasil e ficarem cada vez mais ricos. Isso aí a gente tem que rever. A gente tem que rever também, questionar o nosso governo federal quando fala em explorar petróleo no Foz do Amazonas. Né? A gente já viveu essa luta lá atrás. Eu, na época, até eu estava no Greenpeace, né? Eu embarquei num navio chamado Esperança. A gente foi lá em Cayenne, Guiana Francesa, que era lá que estava essas campos de exploração de petróleo, e foi descoberto uns corais endêmicos daquela região, que até tinha uma campanha defenda os corais da Amazônia. Todo mundo ficava, como assim corais na Amazônia? Né? Mas eram uns corais endêmicos daquela região, era em alto mar, né, 300 quilômetros da costa, perto do Amapá, entre Amapá e Cayenne, Guiana Francesa. E esses corais eram únicos porque eles estavam muito fundo no mar, né? A gente até quando foi lá levou um rover, um equipamento, um submarino não tripulado, né? Que desceu lá para fazer filmagens. Tem no YouTube até, no site do Greenpeace, essas filmagens. E esses corais, eles fazem a fotossíntese, né? Como todos os corais, mas esses especificamente, eles não... Porque coral dá sempre na beira do mar, né? Onde tem sol. Porque eles fazem o mesmo processo que a árvore. Mas eles estavam muito fundo, eles não faziam esse processo. E o pessoal ficou assim, como é que pode ter corais aí, né? Nessa profundidade tão escura. Eles faziam um processo que eles chamaram de biossíntese, que era com os nutrientes que vinham do rio Amazônia, os rios amazônicos que alimentavam eles, e eles faziam esse mesmo processo da fotossíntese totalmente orgânico. Então, isso que tornava eles endêmicos, né, daquela região. E dentro desse prisma todo, a gente conseguiu que o IBAMA cancelasse, né, a exploração de petróleo da empresa Total francesa e do Reino Unido também, a BP, né, e conseguiu, e agora a gente está sob ataque da Petrobras, né, que a Petrobras é agora que quer explorar o petróleo do pré-sal naquela região. E a gente fica assim, Exatamente. é muito delicado isso, né, porque um vazamento de petróleo naquela região, qual é a resposta que o Brasil pode dar, né? A gente lembra muito bem do Golfo do México, né? Até foi essa empresa Total que foi responsável por aquele vazamento. E aí a gente fica pensando, nossa, ali seria um desastre, assim, ó, sem precedentes na história do mundo, né? Um vazamento de petróleo. E a gente Sim, está preocupado de novo com isso, porque o governo Lula está falando de novo abertamente sobre isso, né? sim, E a Marina não sei até quando vai conseguir segurar. Então, isso é preocupante também. É bastante com certeza. preocupante. Com certeza. Eu só queria ler aqui que
Molichan, né? Parabéns pela sua luta, Emerson. Se os fartos estudos científicos não sensibilizam as pessoas, que a tua simplicidade o faça, né? Que bonito. Obrigado. A Rosângela Correndo Nunes, boa noite. A direita não se preocupa com movimentos, eles servem, no caso, para divulgar para as pessoas o que está acontecendo, mas eles não se intimidam. O que ainda funciona é isso mesmo, judicializar. Perfeito, então. Assim, ó, eu gostaria de pedir, assim, antes do Emerson continuar, que todo mundo que está aqui conosco não esqueça de curtir o nosso programa, é muito importante. Todo mundo sabe que só assim o YouTube, né, entende que é um programa bom, que mais pessoas possam estar assistindo. E não esqueçam de compartilhar, se inscrever no nosso canal. Nós também somos uma TV comunitária, uma TV independente, onde todos os que trabalham é um trabalho voluntário, de doação, de dedicação. Então, também precisamos de algum valor, né, para poder nos manter no ar. E, dentro desse valor, a gente tem ali um Pix, que as pessoas podem contribuir com qualquer valor. E também, ao momento que está compartilhando, que mais pessoas acessem o nosso canal, é muito importante para a TVR Sul, é uma forma, né, da gente poder disseminar as boas ideias. Então, tu estava falando ali nessa questão, né, de explorar o petróleo até a última gota, né? Isso, Sim. infelizmente, vindo de um governo, né, de esquerda, nos assusta um pouco, né? E a Sim. gente vê assim, será que existe uma transição energética por parte do governo? Tu já viu falar em alguma coisa? Bom, a gente escuta uns termos de transição energética justa, mas ele vem sempre junto com algum Kinder Ovo, sabe? Que a gente fala assim, tipo mineração, sabe? Aqui no sul do Brasil, termoelétrica, sabe? Sempre vem que não condiz com uma transição energética justa, né? Uma transição energética justa tem que ouvir a comunidade local, principalmente a comunidade dos povos originários, tem que respeitá-los, né? Principalmente dentro dessa transição, né? Porque senão não é nada justo, sabe? Eles colocam essa palavrinha justa, que eu não consigo entender, né? Justo para quem? Sabe? Justo para eles, sabe? Que vão continuar arrecadando, enfim. Eu não manjo muito dessa parte de transição, mas eu sei muito bem das consequências que se a gente não adotar uma transição energética, a gente vai sofrer, né? Sofrer muito, né? Porque a gente pensou que daqui a 20, 30 anos, principalmente eu trabalhei também um pouco com educação ambiental, quando eu era mais novo, e eu sempre falava nas palestras, olha, daqui a 10 anos, 15 anos, nossos netos, nossos filhos vão começar a sofrer. Não, é agora, sabe? Tudo isso que a gente passou, e eu posso dizer para vocês que eu passei na pele. Eu senti na pele o que é uma catástrofe climática aqui no Sul, sabe? Eu até queria falar um pouco sobre isso, em relação das enchentes, né? Eu comecei no dia 2, foi dia 2 que eu comecei, e, enfim, foi uma relação, assim, que eu tive muito, muito legal, em certo ponto, por eu conhecer cada pessoa, assim, disposta a se doar, sabe, e ter energia para estar na rua, porque eu saía, assim, tipo, 5 horas da manhã e voltava para casa a 1 hora, sabe, dormia 3, 4 horas, e às vezes nem conseguia dormir, sonhava com a situação, entende? O primeiro dia que eu saí, eu até falei numa outra relação que eu fui assaltado, sabe? Eu fui assaltado, me assaltaram. Eu saí com 2 botes infláveis no carro e estava todo mundo atrás desse tipo de equipamento. E parou um carro do meu lado com 2 cidadãos ali, e um se identificou como policial, e eu precisando de ajuda, porque eu estava sozinho, e eu tinha 2 botes. Ele disse, vamos nos ajudar, né? Vocês me ajudam, eu ajudo vocês, e vamos resgatar a gente, salvar a gente, que esse é o meu propósito, né? Porque assim, eu entendi no momento que quem tinha algum tipo de treinamento, habilidade, tinha que estar na rua, né? Eu sou resgatista, socorrista, eu tenho curso de APH, atendimento pré-hospitalar avançado, entre outras coisas, e fui para a rua. Aí encontrei esses dois,
a gente foi resgatar um pessoal na Ponta Grossa, que é perto de Ipanema, e eles saíram com um bote ou com outro. Eu fui resgatar uns animaizinhos de uma amiga minha, que uns gatinhos, uns bichos na casa dela, que foi o segundo resgate que eu fiz. O primeiro foi nas ilhas aqui, que eu resgatei muitos cachorros e muita gente também. Mas aí os caras me roubaram o bote. Me roubaram, levaram as cordas, levaram minha caixa de ferramenta, levaram tudo. E eu fiquei com um bote só, e tudo bem, eu não preciso de dois, né? Mas fiquei muito chateado, aquilo me abalou. Mas eu continuei. Eu saí de lá às 7 horas, eu fui para o Maitá, um lugar que estava muito drástico, né? Estava muito drástico mesmo. Enfim, quando eu fui para lá, eu encontrei um casal. E comecei a falar para esse casal o que aconteceu comigo. Aí o cara perguntou se eu não tinha o WhatsApp do rapaz que levou o bote. Eu disse, eu tenho. Aí ele colocou num tablet o WhatsApp do cidadão, ele deu o nome do cara, deu a marca do carro, deu o horário. Eu comecei a me assustar, como é que esse cara sabe de tudo isso? E deu o endereço dele, onde ele mora, e ele não era policial, ele era militar do exército. Aí ele disse para mim, não, tu manda um WhatsApp para ele, dá o nome completo dele e o endereço dele, e diz que tu quer o teu bote agora, aqui. E eu fiz isso e o cara me trouxe o bote de volta. O primeiro dia até foi assim incrível, como eu disse assim, como tem gente voltada para o mal, né, e tem gente do bem, tu vê? Ou vice-versa, às vezes a gente nem sabe, mas eu nem sei que é. Para mim ele era um hacker, mas um hacker do bem, porque ele fez um bem para mim imenso, né, porque eu precisava daquele equipamento, né, para mim continuar a minha jornada. Então aquele dia, esse dia até no mesmo dia ainda fui atropelado por uma viatura da brigada, um ônibus. E, enfim, aquelas coisas que acontecem assim, um turbilhão. Gente, é situação de guerra. É situação de guerra mesmo, sabe? Se a gente vai parar para falar tudo que aconteceu, sabe? O Maitá alagou de tal maneira o quarto distrito lá que foi chocante pra gente, sabe? A gente viveu também momentos assim que entre duas cidades, vê que a gente não está preparado, o mínimo preparo para isso. A gente não tem nenhum protocolo para proceder, porque Porto Alegre ficou da seguinte maneira: metade de Porto Alegre estava vivendo a vida normal, porque não foi afetada, e outra metade em calamidade pública, entende? Então, e aí várias pessoas com botes, com barcos em cima do carro, sabe? Pessoas que tinham que andar quilômetros e quilômetros para ir até Canoas, sabe? Andar mais de 30, 40 quilômetros para chegar num lugar que era normalmente 10 quilômetros até ali, nem isso, sabe? 3 vezes mais. E várias outras situações também que a gente ficou, que eu passei assim, fiquei muito sensível, sabe? Porque a gente viu pessoas que no dia 23, um dos últimos resgates que eu fiz, eu salvei uma senhora que ela não queria sair da casa por conta dos cachorros. E eram 7, 8 cachorros de grande porte. E tava ali, foi muito ruim, porque o arroio Cavalhada, ele entrou num beco e ficou uma correnteza, tipo uma correnteza chocante. A gente fez uma linha de vida e também a gente percebeu que como o nosso exército está despreparado para isso, sabe? Porque, em primeiro lugar, eu recebi esse chamado para fazer esse socorro pelo Instagram. Olha o canal de comunicação, Instagram. Aí, nesse meio tempo, a gente já tem até uma reportagem no UOL que a gente deu nesse dia, sabe? A gente chegou lá, salvou 45 pessoas, fora os animais, entende? Chegou lá, depois o exército chegou. Aí, eu elaborando uma linha de vida. Uma linha de vida é uma simples corda, de ponta a ponta, que a gente estava largando para a gente conseguir se segurar, para a correnteza não nos levar a gente junto com o bote. E eu pedi pro cara do exército, cara, eu tô fazendo uma linha de vida. Aí ele, o quê? Ele não sabia o que eu tava falando, entende? Não. Aí a gente viu o despreparo, entende? Tudo gurizão novo. E aí depois eu disse, cara, eu preciso de corda. É só corda. Se tiver corda aí por aí, traz aí, sabe? E, enfim, eu achei que dia 23, a Prefeitura de Porto Alegre, a Defesa Civil, já poderia ter dado uma resposta, que não ia precisar entrar na água. Só para te ter uma ideia, Elis, eu estava cheio de furúnculo, que eu estava na água há muito tempo, enfim,
eu tomei todas as vacinas, tomei tudo, mas vários da minha equipe, porque daí eu já tinha uma equipe, eu já tinha reunido 14 pessoas, que a gente se reuniu para salvar a gente. No final, a gente já estava bem estruturado, enfim. Mas a maior parte da gente estava tudo com ferida, porque a gente conseguiu roupa de borracha 3 ou 4 dias antes de terminar a enchente. Então a gente estava com as pernas cortadas. Eu tenho marca-passo ainda. O ano retrasado eu botei um marca-passo e eu ficava com muito medo de levar choque nos portão, né? Porque, em primeiro lugar, de qualquer resgatista socorrista, é a minha vida, porque senão eu vou ser um cara a pedir socorro. Então eu tenho que cuidar muito de mim. Então eu cheguei a bolar, eu peguei um voltímetro, aqueles aparelhos que o eletricista usa, e coloquei as duas pontinhas do voltímetro num pedacinho de pau que eu testava nos portão para ver se apitasse meu voltímetro tem eletricidade. Então eu não pegava ali, eu pegava alguma coisa de borracha, enfim, sabe? Então tinha o maior cuidado comigo, porque eu acho que todo mundo que se propõe a fazer resgate, a gente tem que pensar assim que o primeiro sou eu. Se eu não estiver bem, eu não consigo salvar ninguém, sabe? Até mesmo o trabalho entre equipe também, a gente tinha esse mesmo pensamento. Eu parava dentro da equipe e perguntava: tá todo mundo bem? Ninguém tá precisando d'água? Ninguém tá precisando de alguma coisa em casa? Tá faltando alguma coisa? Entende? Porque a gente tem que estar bem, a gente não pode estar pensando na nossa família. A gente tem que se doar para aquilo que a gente se propôs, né? E graças a Deus parece assim que as pessoas certas estavam na hora certas, né? Porque eu passei por cada situação e eu reuni essas 14 pessoas que eu não sei de onde é que saíram, mas é só para a gente ter uma ideia. Tem um, que é o André, ele mora a 4 casas da minha e eu não conhecia ele. Ele é um senhor já de idade, coisa e tal, bem, assim, uma cara bem fechada, sabe? E ele andava sempre com um pé de pato enorme nos botes, e ele ia fazer socorro junto com a gente, levar aquele pé de pato. A gente saía sempre entre 4 num bote para. E aí o bote furou uma hora e eu tava com 2 senhoras, mais cachorro, gato dentro do bote e quase 2,5 metros de profundidade. E o bote era inflável. E eu com a bombinha, mas o bote estava murchando. E não tinha o que fazer. Aí eu chego a me arrepiar quando eu me lembro. O André pulou, botou os pés de pato. Aí que eu percebi o porquê que ele levava os pés de pato. Ele começou a nadar com aqueles pés de pato, virou um motor. Eles nos tirou da área funda e nos levou para o raso. Só ele é um mergulhador da Marinha. E, enfim, pô, o cara foi fantástico. Entre outras pessoas que se doaram também, né? Outras pessoas que é bastante emocionante assim, quando eu me lembro da situação toda, porque eu sou daquele signo que vive, né? Sou de câncer. Vive o momento de novo. Que E foi muito delícia. bacana, foi muito legal. Agora a gente tem o contato de todas essas pessoas e a gente, o Seração, junto com o INGAS, Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, montamos um projeto ao qual a gente até está na fase de arrecadação de verbas para operação desse projeto, né? Que é um projeto que visa 2 pontas, eles têm 2 eixos. Um dos eixos é o monitoramento do Guaíba em áreas degradadas, para ver se a gente consegue fazer uma recuperação nessas áreas com plantio de espécies resilientes à enchente, tipo o ingá, tipo a corticeira do banhado, entre outras espécies, e também Sim. fazer educação ambiental com a comunidade ribeirinha. E o outro eixo é deixar sempre preparado dois ou três resgatistas dessa equipe que vai ficar permanente dentro do Seração, para a gente conseguir treinar, praticar, entende, dentro do Rio Guaíba, né, e fazer outros tipos de treinamento. É manter numa prevenção contra mudanças climáticas e a outra atuar também dentro do desastre, né, de mudanças climáticas. E a gente Sim. está com esse projeto aí. Que bacana, que interessante, Emerson. Olha só, tem uma coisa aqui que o Paulo Braque colocou. A PL 301 de 2024 dá licença para empresas de rede elétrica cortarem a rodo a vegetação urbana, né? A Rosângela Corrêa Nunes coloca: se passar essa PL, acabou a arborização urbana.
Daí, Sim. depois a gente volta ali, né? A Léa Leite disse histórias muito emocionantes e divertidas. O caso do bote roubado e devolvido, com certeza. A Lana Corrêa Nunes, projeto de extrema importância, esse que tu falaste antes, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a preocupação do Paulo sobre a PL, essa 301, né? Que é aí do Rio Grande do Sul, né? Que está acontecendo. Mas é sempre bom falar para servir de alerta para todos nós, mesmo não estando aí, né? Bom, apesar de que cada município tem o seu plano de arborização, o governador Eduardo Leite está fazendo essa PL 301, sabe, para viabilizar essas empresas que andam cometendo o corte indiscriminado sem o devido acompanhamento técnico, né, que elas não precisem mais se preocupar com licenças e coisas assim. É exatamente isso que se refere esse PL 301, né, que vai regrar praticamente todo o arboricídio que está acontecendo no Rio Grande do Sul como um todo. Claro que alguns estados não vão permitir, mas esse PL, se passar, a toque de caixa, é a toque de caixa também, né, em caráter de urgência. Até a gente está pedindo que retire. Por que não? Por que isso aí vai ser caráter de urgência? Por que não pode parar e conversar? Principalmente com aqueles que têm mais interesse, né? A Agapan, o Ingá, instituições que têm a expertise, têm técnicos capazes, né, de fazer uma avaliação melhor nisso tudo. Isso aí a gente não consegue entender. Então, a gente está entrando com um pedido de que retire o caráter de urgência, né, para não passar nessas comissões, e que a gente possa debater. A gente quer debater isso a sério. A gente entende que até mesmo enquanto não tiver uma outra alternativa, né, tipo a LT, a linha de transmissão subterrânea, que eu acho que é a coisa mais viável que tem no momento, né, para evitar que mudanças climáticas também deixem as pessoas sem luz, né, nos vendavais, essas coisas todas, que a gente entende isso, que até requer poda, mas tem que ter um técnico, tem que ter pessoas especializadas, não pode chegar. Elis, se eu te mostrar algumas fotos que a gente tem aqui, a gente fica estarrecido com o que as empresas de energia elétrica fazem com as nossas árvores. Eu até me pergunto, assim, sinceramente, se tem condições de eles avaliarem o que eles fazem, se eles têm conhecimento do que eles estão fazendo. Entende? Porque eu acho que nem eles mesmos sabem direito, porque eles mataram a árvore, só deixaram um V assim para a gente enlouquecer mesmo, para a gente adoecer, porque a gente fica doente, né? Quando vê assim a nossa memória afetiva, olha aquele guapuru lindo, florido, aí de repente olha daquele jeito que os caras deixaram, chega, para que isso? Entende? O cabeamento ecológico também que existe. Também é tudo questão de grana, mas eu acho assim que se eles conseguem privatizar essas empresas por milhões, enfim, coisa e tal, eles têm que ser responsáveis por isso, eles têm que oferecer esse tipo de serviço para a gente, sabe? O cabeamento ecológico, que eu acho que é o mais viável também, além do subterrâneo, que eles dizem que é caríssimo. Em compensação, esses condomínios de alto padrão e médio padrão, já deveria estar implantado isso no projeto. Já que eles têm grana, pô, por que não fazem isso? Né? O subterrâneo. No Uruguai já está assim, vários outros países também aqui da América Latina já estão enterrando seus fios. Acho que a gente está perdendo a oportunidade de avançar, sabe? Enquanto a gente está só no campo da privatizar, 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 a gente não põe condicionantes nessas empresas que façam esse trabalho. E, infelizmente, a gente não consegue, porque tem que favorecer eles, porque normalmente essas empresas também favorecem os políticos, né, nas eleições. Infelizmente, a verdade é essa. Com certeza, né? Com certeza. É preocupante mesmo, né? Daí a Lana Corrêa Nunes colocou projeto de recuperação de extrema importância. É isso aí, Emerson. A gente assim ó, fica muito preocupado, né, quando vê essas situações todas ocorrendo, né? E ao mesmo tempo a gente fica se perguntando, né? E agora, né? O que ainda podemos fazer para reverter tudo isso? O que tu diria para nós? O que nos assim tu pode nos trazer de alento? Tu que é um ser tão dedicado, tão doado, cada vez mais a gente vê, sabendo que tu tem problemas teus, né, já de saúde, e se doando dessa forma. Alguém mandou me perguntar, eu quero saber por que eles tinham furúnculo, a pessoa perguntou. Antes de... Tu despertou a Sim, curiosidade.
Sim, água contaminada, né? A água do Guaíba contaminada, e ela já não é muito boa. Aí ela cai dentro da cidade, bicho morto, várias outras coisas dentro da água, né? Então, não só eu, teve 3, 4 que tudo tiveram furum. No contato, daí aquela água contaminada Contato com a com a água. pele, A gente né? não tinha como evitar, né? Não tinha. E realmente era de extrema necessidade a gente tá dentro d'água. Tem que fazer. Sim, com Em, certeza. em relação ao que eu acho, assim, eu vou ser bem sincero. Eu sempre vejo as pessoas falar, vamos trabalhar mais em educação ambiental, vamos tentar mudar a consciência da população. Claro que isso ajuda, mas a gente já passou dessa parte. Essa parte, porque enquanto a gente tiver achando que pedindo para as pessoas consumir alimento orgânico, sem veneno, quando a gente pede ali, olha, procurem comprar roupa de uma cadeia de produção que seja sustentável, esse tipo de coisa, não adianta, porque quem é que tem grana para comprar, ou para comer, ou para aquilo que a gente acha que é ecologicamente correto melhor? São pouquíssimas pessoas. Então, a gente não tem mais como mudar tantas consciências assim. A gente tem que ter a consciência de que, a partir de agora para frente, a gente tem que se adaptar aos novos tempos. A gente tem que procurar política, sabe? Realmente política que seja da prevenção contra as mudanças climáticas, seja política da adaptação a mudanças climáticas, sabe? Políticos comprometidos com isso. Eu acho que dentro da área política não tem mais espaço para negacionista climático, principalmente. Eu penso assim que a gente tem que tentar entender que a gente chegou no ápice, no ápice mesmo, e que daqui para frente a gente tem que se adaptar. Se a gente quiser dar um prisma melhor para os nossos netos, nossos filhos, porque a gente, lá atrás, foi que nem te disse, a gente pensava que nossos netos iriam passar por isso. E agora a gente está vivendo essa realidade atual. Até mesmo os cientistas que diziam que daqui a 50 anos teremos aquecimento dos oceanos, e já é agora. Sabe, tem muita coisa que me vem na cabeça que pode até ser bobagem na minha cabeça, mas o que a gente está vendo na parte da aviação, turbulências em alto mar, sabe? Claro que ninguém vai trabalhar com alarmismo em dizer que foi o aquecimento dos mares que fez. Não, porque todo mundo vai parar de viajar, mas uma boa parte, sim, é aquecimento do ar. Aquecimento do ar devido ao aquecimento dos oceanos, está dando turbulência, sabe? Essas coisas que não estão comentando, e várias outras coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, sabe? No mundo inteiro, sabe? A própria pandemia também é uma consequência das mudanças climáticas também, sabe? Ou do impacto humano, sabe? Tem várias outras coisas que a gente vai ter que tentar entender. Para a gente é tudo novo, mas aquele que melhor encarar a realidade é o que melhor vai se adaptar, é o que melhor vai ser resiliente, né? Porque já vai estar entendendo que a mãe natureza, que a mãe está respondendo, sabe? Antigamente tinha aquelas pessoas que eram mais sensíveis, que a natureza conversava, a gente entendia, sabe? Principalmente os povos originários, né? Que sempre tiveram isso na cabeça, sempre tiveram essa conexão. A gente vai ter que seguir o caminho deles, porque eles nunca perderam essa conexão com a Mãe Terra. E a gente vai ter que aprender com eles. Se existe um caminho, ele é com os povos originários, no total. Não existe outro. É a gente perder a ganância, é a gente entender que daqui a gente não leva nada, sabe? Que a gente tem que ser feliz. E existe. A felicidade não está agregada ao bem de consumo. Nunca esteve. Eu acho que a gente, a partir do momento que entender isso, a gente consegue viver um pouco melhor, né? Mas realmente, assim, de imediato, é com política. Somente dentro da política a gente consegue mudanças verdadeiras. Com leis, né? Leis que sejam inclusivas, leis que respeite o nosso meio ambiente, enfim, leis que sejam para a resiliência climática. Com certeza. Então, tá, muito obrigado, Emerson.
pelas tuas Obrigado, eu palavras. agradeço. E assim, a gente te agradece muito, mas precisamos encerrar o programa, né? O Paulo Breck ainda coloca, mas não adaptação ao capitalismo ecocida. Alana, precisamos de produção de alimentos sem veneno e preservando. Tem muitas. Caiu. Opa, boa noite a todos os ouvintes, aos telespectadores. Eu sou o Halen, eu sou o técnico aqui. A Elis deu uma caidinha, mas ela já está voltando, né? Eu sempre, de vez em quando, eu surjo de penetra nas lives só para avisar, porque quando eles caem lá, precisa de alguém para comunicar com o pessoal e cabe a mim isso. Mas ela já está voltando e ela, inclusive, ela já está nos bastidores e vamos voltar à programação normal. Qualquer coisa, lembrando a todos que a TVR Sul, ela tem apresentação, ela tem programa também na segunda-feira, o programa toda segunda com o João Paulo Teixeira. Então vocês não deixem de acompanhar. Então, vamos lá. Obrigada, Hal. Desculpe aí, pessoal, que deu um problema, que eu também estou no celular, né? Celular é um problema. Sim. Bom, só para encerrar, que eu queria te dizer que em Bagé, né, tem um pessoal que trabalha com permacultura, e eles fazem muito esse trabalho que a Lana fala, que é incentivar, estimular as pessoas a terem uma pequena horta, voltar aquilo que nossos pais tinham, pelo menos planta tua couve, eles ensinam a plantar, né, para não comer tanta coisa envenenada, certo? E a Janice, parabéns, Emerson, adorei teu pronunciamento, concordo, e agora não temos mais tempo, chegou o futuro. A Janice é uma querida lá da Cachoeira do Sul, que também viveram um pouco, né, essa coisa que tu viveu, esse assombro aí das enchentes. Mas que legal, foi um prazer te conhecer, adorei que tu teve no nosso programa, muito obrigado, e eu deixo agora para que tu encerre o nosso programa, tá? Fica as palavras finais para ti, Emerson. Ok. Acho que eu já vou me despedindo. A Elis caiu de novo. Elis, gratidão, gratidão a todos aí. Tô indo. Valeu. Valeu, obrigada também. Muito obrigada. Tchau, tchau.